Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Opa, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz um retrato sonoro dos chorões aqui de São Paulo, da capital e do interior. Essa é a segunda parte do retrato sonoro do Stanley Carvalho. Então, se você não ouviu a primeira parte, dá uma voltada aí no seu tocador e ouve, para não ficar boiando. Seguimos aqui com o retrato do Stanley. Porque meu pai, ele era marceneiro. Veja bem, tinha uma boutique lá onde eu morava, chamava Boutique Maria Tereza. Veja bem. E a Maria Tereza pediu ao meu pai para fazer tudo que era de marcenaria na boutique dela. Ele tá de olho na boutique dela. Coincidentemente, quando o Genival Lacerda lançou essa música, né, em 1975. E eu tava começando a tocar clarinete. Aí o meu pai, as costureiras lá, as moças lá, ficavam sexta-feira à noite, trabalhando lá e tal. Meu pai me chamava, pegava o violão, me chamava. Aí a gente ia lá tocar umas valsas lá pras costureiras e ficava lá tocando e tal, tá? Aí quando chegava no final da noite que eu ia indo embora, que a gente estava indo embora, vinha a dona da boutique, me dava 25, 30. Teve uma vez que ela me deu 100 e tal. Falei assim, mas a gente tá aqui. Aí depois eu fiquei pensando, né? Eu acho que era o meu pai que dava o dinheiro pra ele e falou assim, paga esse dinheiro pra ele como se fosse um cachê que ele vai ficar, ele vai se animar, como é que é? Pra incentivar e tal. Eu fico pensando isso. Só que o 100 eu vi que foi ela que deu mesmo, que ela tirou bem da carteira dela o dia que ela me deu. Aí, no caso... Aí é outra coisa, essa história de banda que algumas pessoas aqui sabem, eu toquei na banda da Guarda Civil Metropolitana, mas aí foi outra situação. Eu já tocava há 11 anos na noite, tocava no Vou Vivendo, Bom Motivo, Café Society, Café Paris, todos os lugares de choro de São Paulo, à noite, todos, eu toquei em todos. E aí em março de 1990, dia 15 de março, aquele, né, não sei se eu posso falar, né, tomou posse, Fernando Collor de Mello. E a mulher do Chico Anísio lá, Zélia, que depois eu fui tocar pra ela lá no Dia dos Namorados, contratado pelo Chico Anísio, veja só, tomou o dinheiro de todo mundo. Nós ficamos, você lembra disso, né? O Bom Motivo, o Roberto quase teve um colapso. Eu ainda cheguei lá para trocar um cheque. Porra, eu saí de lá com 205 fervendo e tal. Você some daqui que eu não quero nem ouvir falar em cheque. Aí eu fiquei um mês, mais ou menos, sem receber cachê. Depois eu recebi tudo de uma vez, né? Mas eu não posso ficar um mês sem comer nada e depois comer tudo de uma vez. Né? Não tem condições, não existe isso. E um pouco antes desse acontecimento aí, eu fui tocar num jantar lá no Tremembé, onde eu nasci, numa situação lá e tal. E estava uma amiga da minha mãe, que tem um filho da mesma idade que eu, inclusive, e ela era reformada da PM, tenente da PM, e era da Guarda Civil, e foi para a Guarda Civil, depois que o Jânio montou a Guarda Civil Metropolitana, né? E ela me viu tocando e me convidou, se eu não queria ir para a banda lá e tal, né? Mas isso foi em 88, que eles estavam precisando de músico lá e tal, né? Mas eu não me interessei, não. Eu nunca quis ser polícia, nunca quis botar farda, nunca quis nada disso. Sempre fui extremamente contra o regime militar, tudo, nossa, nada. Isso daí não tem nada a ver comigo. Mas a situação, né, me fez pensar em ter isso já depois de 2 anos, né?
me fez pensar em ter um salário fixo, né? Aí eu procurei essa senhora e falei para ela que eu estava interessado em entrar na banda. Ela me levou lá onde era a banda. Eu fiz o teste lá, passei no teste para tocar na banda, para tocar clarinete, não para tocar na banda, porque eu não sabia também conhecia nada das músicas de banda que tinham lá. Prestei concurso na prefeitura, passei no concurso, fiz academia de polícia, terminei a academia de polícia, aí na hora de optar para onde você quer ir, eu optei, quero ir para a banda e fiquei lá 30 anos, 29 anos. Músicas americanas, repertório do Ray Conniff, hino de várias cidades aqui de São Paulo, que a gente ia tocar, então tem o hino das cidades. A gente tocava os hinos pátrios e músicas populares, samba também, tocava também. E a gente tocou também música erudita adaptada para banda sinfônica, né? A gente tocou no Teatro Municipal, tocamos a abertura 1802 de Tchaikovsky, tocamos Cavalaria Ligeira, essas coisas todas a gente tocou lá no Teatro Municipal. Era uma coisa muito legal, assim. Tinha fases que estava maravilhoso, estava ótimo, tudo, uma coisa, né? Aí depois mudava alguma coisa, sabe? Sempre quando mudava prefeito, aí... por exemplo, na época do Maluf, a gente estava ganhando tão mal que foram 18 embora da banda, pediram demissão. E eu, graças a Deus, não pedi demissão. Duas coisas que eu sempre falo que foi ótimo de eu não ter feito. Vendido meu Passat e pedido demissão da banda. Porque senão eu estava sem emprego e andando a pé, né? E eu falava isso aí alguns tempos. Hoje em dia andar a pé até que tá bom, faz bem para a saúde, né? E então é uma coisa que é uma firma que não tem dono, né? Cada 4 anos é um dono diferente, então é uma filosofia totalmente diferente, uma cabeça diferente e tal. Ver os acontecimentos últimos aí e tal, que eu não quero entrar nesse detalhe, pelo amor de Deus. Mas foi uma experiência muito válida, que eu tive, que foi muito legal. Agora, com relação a choro, nada, zero. A gente chegou a tocar o Odeon, um arranjo lá e tal, para a banda, completamente diferente do que a gente tem o hábito de tocar, a maneira, o estilo, tudo totalmente diferente. Porque lá na banda era o seguinte, a gente fazia um expediente das 7, em princípio era das 7 era meio-dia, era uma beleza, fantástico, uma maravilha. Aí depois aí viu que não era aquilo, a gente estava sendo dispensado todo dia. E eu não sei por que cargas d'água lá, a gente passou a cumprir o expediente integral das 8 horas, então era das 7 às 15, de segunda a sexta. Porém tinha escala extra. E essa escala extra, às vezes, era sábados, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Tinha que estar 7 horas da manhã lá. Algumas vezes eu saí do Vou Vivendo e já fui para lá direto. Tá? Saí do Bar do Sidão e já fui para lá direto. Inclusive, um dia era meu aniversário, porra. Sexta-feira era meu aniversário, veja só. Sexta-feira era meu aniversário no Bar do Sidão. Minhas irmãs, né? Todas foram lá, tinha um pessoal, uns primos meus aqui do Rio, aqui também, e tal, foi todo mundo pra lá. E o Bar do Sidão acabava 3 horas da manhã e a gente ficava esperando fechar o caixa pra pegar o cachê. Era uma coisa de louco. Meu aniversário, sexta-feira, sábado eu tinha que estar 7 horas da manhã na banda, eu fiquei no Sidão até 6. Aí, 6h30 eu passei em casa, pus a farda, fui lá pra banda, 7 horas eu cheguei lá. Tentei dormir no ônibus,
Aí, sabe onde que era o trabalho, a solenidade? Na cidade de Tiradentes. Puta que pariu, hein? E aí o maestro da banda chegou e falou assim, porra, eu sei, você me falou tudo que ia acontecer, não deu para te dispensar de hoje, mas olha, eu admiro como você tá bem aqui, viu? Você não tá mal-humorado, você não tá brigando, você não tá... Se fosse outras pessoas, algumas outras pessoas que eu conheço aqui, tava dando um chilique danado por causa de ter que estar aqui no sábado às 8 horas da manhã. Sendo que desde o começo, quando entrou aqui, sabia que isso poderia acontecer. E foi legal. E aí, veja bem, já aqui, comecei a contar, né? Como desgraça pouco é bobagem, eu saí de lá da banda, porque aí era só solenidade, né? Não tinha que ficar até 3 horas da manhã. Eu saí de lá da banda às 11h30 da manhã e fui pra Contemporânea. Aí fui comemorar meu aniversário. Aí eu falei, agora é minha praia, agora eu vou pra minha praia, já que eu, né? Aí fui pra Contemporânea e tal. Aí toquei aquele choro que eu tinha aprendido há pouco tempo. Artigo do dia. Aí o Toninho Garani falou assim, esse choro é do meu vizinho. Falei, quem é o seu vizinho? O garoto. Falei, não, calma, esse choro não é dele. Ele gravou, mas não é dele. É do Dunga. Aí, mas eu acompanhei. Ixi, mas aí, se eu vou entrar nessas histórias aí nós vamos ficar aqui até 5 horas da manhã. Aí o Psyu não deixa. Putz, eu tive uma participação num disco do Festa de Choro do Sertão, era uma coisa que eu nem conto, é um LP, que eu nem conto isso aí. Não, contar a história eu conto, eu digo assim, não faço... Não considero, nem né? Um conjunto musicante, eu lembro que eu vi uma vez no Alegria do Show. Putz, o que você achou? Da minha picada lá no... Você tava de regata, não tava? É que a televisão não mostra direito. Teatro de regata, você tava... Você lembra naquela época que teve a onda aquela moda New Age? Você lembra? Porra, eu tinha um relógio azul, uma camiseta lilás e uma calça de elásticos, de cordão assim, verde-limão, e uma sandália Samoa. E eu fui assim tocar na TV. Cultura. Cheguei nessa picada lá, no Musicarte, aqui nesse videotape aí, no caso, né? Que tem da TV Cultura, não aparece esses detalhes. Mas eu fui assim, meu reloginho, tudo tal. Uma coisa de cada cor e tal. E era muito legal esse conjunto. Era eu, Miltinho de solista, o Edmilson Capelupi, de 7 cordas, o Apetito, o Lair, de 6 cordas, não sei se vocês conhecem, alguém conhece? Conhece? O Beto Sodré, de pandeiro, e o Biro do Cavaco, do pagode, o Biro do Cavaco, ele que tocava cavaquinho, ele que fazia cavaquinho. Era o Biro do Cavaco. E a gente ensaiava toda semana na casa do Edmilson, né? E fomos fazer essa apresentação no programa Alegria do Choro. Aí o primeiro disco assim que eu gravei, porque naquela época não era igual hoje não, era difícil gravar na época do LP, né? Não era mole para gravar um disco, era né? Foi o grupo Vou Vivendo, Revive o Choro, uma coisa assim, né? Foi aí com o grupo Vou Vivendo, aí do conjunto Vou Vivendo. Eu, a Jane, o bandolim, o Carioca do violão, o Lula de 6 cordas, o Carioca de 7, o Lula de 6, o Xixa de cavaquinho, o Beto Sodré de pandeiro e o Zé Bemol de surdo. Zé Bemol, porque tinha uma barriga assim que parecia um bemol.
Zé Barbeiro eu conheci de vista em 1980, acho que 81. Ele tocava na Catedral do Choro, ali na Henrique Schalman. Conheci ele assim de vista e tal. Aí depois eu comecei a tocar com um conjunto entre amigos, em 82, num bar Quincas Borba, que era na esquina da Rebouças com a Henrique Schalman. Hoje lá eu não sei o que é. Antes era o McDonald's, ainda é? Era um lugar imenso e lotava. Putz, toda quinta-feira tava lotado ali, a gente tocava sem som. Tá, e o pessoal gostava pra caramba, eu acho que ninguém ouvia porra nenhuma do que a gente tava tocando, mas todo mundo adorava, inclusive o gerente, que era gerente lá, que depois ele foi lá pro Pinguim, que era, o dono era o mesmo dono do Pinguim lá de Ribeirão Preto e tal. Quem era O Entre Amigos, na época que eu tocava, era eu, o Divino do bandolim, de solista, aí tinha o Lázaro, violão de 7 cordas, um violonista espetacular, tinha estilo do Dino, assim. O Adelmo, que era um excelente 6 cordas, tinha uma puxada, um balanço tremendo também. E fazia as terças, aquelas coisas, tá muito caprichoso. O Tiãozinho Magrelo, de cavaquinho. O Guta, sabe o Guta? Do pandeiro. E o Marinho, de surdo, que era irmão do Divino. E a gente tocava choro e ali eu aprendi muito, viu? Aprendi muito choro, o Guta me deu muita fita cassete com gravações de choros, assim, que eram pouco conhecidos e tal. Ali eu aprendi muito de choro. Fazia 2 anos que eu estava tocando na noite e eu não tinha tanto conhecimento de tantos choros assim como eles tinham e eles me passaram muita coisa. O conjunto Nosso Choro foi o seguinte, no final de 85, me chamaram para ir no Vou Vivendo, porque tinha sei lá, os caras eram argentinos e tal, que queria levar a gente para Londres, umas coisas assim e tal. E aí eu comecei a frequentar o Vou Vivendo, às vezes tocava no lugar do Miltinho e eu tocava no Clube do Choro, que era do mesmo dono. Às vezes saía lá do Clube do Choro, vinha pra cá. Só que eu não sei por que cargas d'água, porque na verdade eu não era músico fixo do Vou Vivendo. Eu, às vezes vinha lá do Clube do Choro, que era do mesmo, pra quebrar o galho aqui. E veio um cara que era gerente do Café Society, que eu não sabia, eu nunca tinha tocado no Café Society, na verdade, né? Aliás, já tinha tocado sim, tô minto. Já tinha tocado com outro conjunto que não tinha nada a ver com esse que eu vou falar agora. Toquei acho que uns 3 meses, no começo de 85. Isso daí que eu tô falando já é em 86. Aí o Vandilson, o nome do rapaz. Vandilson veio aqui ver a gente tocar, conversou com o Zé Barbeiro lá e tal, e veio com uma proposta pra gente tocar lá. E eles me chamaram, na verdade. Foi assim, porque ia o Miltinho, que tocava no Vou Vivendo, o Zé, que tocava no Vou Vivendo, Gentil, que tocava no Vou Vivendo. Aí eles chamaram eu e o Joãozinho do cavaquinho, que não tocava no Vou Vivendo. E aí nós fomos tocar no Clube do Show, no Café Society. E até então esse conjunto chegou lá logo no primeiro dia, já foi um relativo sucesso. E depois foi ficando cada vez mais sucesso lá, porque o pessoal gostou pra caramba da gente, o público, tanto o público como o pessoal da casa. E precisava pôr um nome no choro, no conjunto. E eu, na verdade, eu ouvia muito o conjunto Nosso Samba com meu pai, né? E eu falava assim, porra, podia ter um conjunto Nosso Choro, né? Isso só me lembrou quando o Miltinho veio com essa proposta. Porque, na verdade, quem propôs, botou o nome de Conjunto Nosso Choro mesmo, foi o Miltinho. Falou, Conjunto Nosso Choro. Porra, aí eu lembrei daquele, eu falei, porra, na hora eu falei assim, legal, ótimo esse nome e tal, gostei.
E aí a gente continuou tocando no Café Society. A gente tocou lá entre indas e vindas. Tocamos lá de 86 até 98. Agora, direto mesmo, nós tocamos de 86 até 91. Porque tinha o Café Society e tinha a pizzaria Bela Pizza, que era do mesmo dono, né? Então, passou a ter chorinho domingo no Bela Pizza, a gente passou a tocar lá. E foi muito bom, foi uma das melhores fases pra gente como música. Para todos os que tocavam lá no Conjunto Nosso Choro, acham que essa época que a gente tocou no Café Society foi muito legal. Que a gente fazia um repertório que não era só de choro, era uma coisa diversificada e fazia muito sucesso, era muito legal. Twist, música sertaneja, música caipira, fio de cabelo, nossa. Quando fala aquela parte, e hoje, eu tenho que deixou mais triste, né? Antes um pouquinho uma mulherada gritava lá, e hoje, e hoje? Aí todo mundo, e hoje, e tal, uma coisa assim, né? Teve uma sexta-feira da paixão, puta que pariu, o Café Society tinha um mezanino assim, né? Numa sexta-feira da paixão, meu tio mandou uma festa no interior, no meio da sexta-feira da paixão. E começou todo mundo a pular lá em cima do mezanino, mandaram a gente parar de tocar, porque esses caras iam derrubar lá aquela porra lá. Já chegamos a fazer. O cara pediu pra gente parar de tocar, porque o Zé Barbeiro tocava a marcha fúnebre e o pessoal levantava pra dançar. E não tinha pista de dança. A gente aí no começo, isso em 86. Aí, no começo de 87, eles fecharam 2 semanas. Aí montaram lá, fizeram uma pistinha de dança lá e tal. E aí, quem quisesse dançar ia lá pra pista e tal. Mas antes, a gente tocava e eles dançavam entre as mesas lá. Então atrapalhava o serviço do garçom, derrubava a copa, era um rolo do cacete, né? E teve esse dia lá da festa no interior e num outro dia lá que tava muita gente dançando no meio das mesas lá, o gerente veio pedir pra gente fazer um intervalo assim, totalmente fora de hora, né? Que lá era cravado, 45 por 15. E, por exemplo, a gente tocava muito, era muito tempo, eu acho. A gente tocava das 11h30 às 4h. O gerente chegava assim, ó, são 13h57h30. Vocês têm 2 minutos e meio para tocar uma música. Não podia passar do horário, nem um segundo. Partitura você tirava de ouvido. Putz, e o pior é que eu tinha que escutar num tom e escrever em outro, e tocar em outro. Era terrível. Porque no disco 78 rotações e no LP é sempre meio tom acima, né? Eu falo sempre de um choro que me deu um trabalho, que foi uma encheção de saco, mas eu persisti até tirar o choro. Foi o Displicente, do Pixinguinha. Eu ouvia ele em Fá sustenido e tinha que tocar em Fá. Aí eu tocava em Fá e tal, e não escrevia, engraçado, né? Aí depois eu comecei a escrever o choro. Aí, veja bem, aí apareceu um violão lá em casa, que eu não sei de onde surgiu aquele violão, que não era canhoto, igual o violão do meu pai, era um violão direito. Era direitinho, velho. Direito, andava na linha e tudo mais. E eu sabia a escala. Certo? Eu sei umas posições no violão também e tal. Não sei tocar, mas sei. Eu sabia a escala. Aí o que eu fazia? Eu afinava o violão num tom
que as notas que eu estivesse dando ali era exatamente a que eu dava no clarinete. Primeira casa da corda Si, nota Dó. Então eu fazia aquele som aparecendo igual que estava no disco, e esse Dó aqui era o que eu ia dar no clarinete e ia dar Si bemol para você. Entendeu? Você abaixava o violão. Abaixava. Abaixava a afinação do violão, exatamente. E aí, eu chegava em casa do Vou Vivendo e não ia dormir, eu botava o som lá para tocar, o aparelho de som no LP, ou no 78 rotações, e aí eu ficava tirando essas notas, e engraçado, né? Como naquela época eu tinha uma memória muito boa, eu não escrevia, eu decorava. Nossa, certo? você transpunha no violão. No violão, eu ficava aqui, Dó, né? Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Si, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol. Aí ficava com aquilo na cabeça. Isso é o Miosotis, do Ernesto Nazaré, por exemplo. E aí treinava também o ouvido para eu tocar a música, igual que eu... Agora na Vânia, lá que eu estou retomando isso daí. Para aprender a tocar samba, solar. Sol, si, fá, mi, vai, meu samba, né? Tudo no violão ali, sozinho. Só eu e Deus e o violão. E depois naquela hora eu não pegava o clarinete, aí no outro dia eu treinava ali a digitação no clarinete. E geralmente, depois de noite, eu ia lá no Vou Vivendo, às vezes chegava até mais cedo. O Carioca sempre foi muito acessível a isso, certo? O Lula, então, nem se fala, né? Eu chegava lá e falava, pô, vamos tocar esse samba aqui? Acompanha esse samba aqui que eu tô tirando aí e tal, vamos ver como é que fica aí, se tá certo e tal. Carioca, ainda falava pra ele, Carioca, dá uma olhada aí, você que é bom de samba, que conhece samba, tocou no Oba-Oba lá do Sargentelli e tal. Porra, aí ele já ficava se sentindo importante ainda. Ixi, aí ele tocava tudo. Aí ele falava, não, aqui é tal nota, aqui você dá essa, faz isso, pá. E eu aprendi muita coisa assim também. Mas você tinha que ouvir muito para aprender a tocar. Não era essa facilidade que é hoje de arrumar partitura. E eu não posso dizer, né? Eu nem sei por que eu comecei a falar esse negócio de clarinete. Eu não posso dizer que eu vi alguém tocando clarinete, achei lindo, maravilhoso, achei fantástico, vi na televisão, vi o Benny Goodman tocando, ouvi o Benny Goodman tocando, vamos dizer, né? Isso quando eu tinha 12 anos, ouvi Luiz Americano tocar, ouvi a Bé Ferreira tocar. Eu fui conhecer esses caras tocando quando eu já tocava choro, já tocava bastante choro. Tá, bastante que eu quero dizer, uns 5, 10, certo? Porque para quem está começando é bastante. Aí que eu fui conhecer o LP Brasil Clarinete Sax. Ah, e outra coisa que eu vou contar aqui. Em 1976, eu tinha 14 anos, eu fui para o Rio de Janeiro e o meu pai foi na casa de um amigo dele que era copista da Odeon. E esse senhor, né? Ele estava fazendo trabalho para o Abel Ferreira, fazendo a cópia dos arranjos do LP Brasil Clarinete Sax. Aí ele falou assim, porra, eu vou ligar pro Abel, vou falar para ele vir aqui. E aí ele conhece o Stanley e tal. Eu tocava, acho que uns 5, 6 choros e umas 5 valsas, vamos dizer. E aí ele ligou pro Abel Ferreira, o Abel Ferreira chegou lá de Opala branco e tal. Porra. E aí nós ficamos a tarde inteira lá e o Abel Ferreira foi um encontro didático, como eu falo, né? E eu tinha 14 anos e conheci o Abel Ferreira e ele falou, menino, você está começando por onde eu estou terminando. E a primeira coisa que ele falou para mim era que ele gostou muito de me ver tocar porque achou que eu fazia o possível para tocar bonito. Eu nem sabia o que ele estava falando direito.
que eu fazia o possível para tocar bonito. Parecia que eu queria tocar bonito. Eu tinha essas coisas de querer tocar bonito. E eu tocando num clarinete pica-pau, mesmo que eu toquei lá com o Altamiro, isso foi depois. O do Altamiro foi depois, né? E ele tocou para mim como demonstração de tocar bonito, que ele falou para mim isso. Ele tocou para mim a valsa Alma Brasileira, que depois ele gravou no LP Brasil Clarinete Sax. E ele tocou, e eu acho que eu tenho gravado isso em fita cassete. Eu tenho gravado ele falando comigo, alguma coisa assim. E tocando... Aí eu toquei o Brasileirinho lá, ele fez uns negócios lá e tal, umas coisas. Eu tocando Brasileirinho devagarzinho e tal. Muito legal também, uma pessoa fantástica, maravilhosa, Abel Ferreira. Aí a mulher dele chegou lá para chamar ele para ir embora, ele não quis ir embora, mandou a mulher entrar, a mulher dele sentou lá, né? Como é que ela chamava, meu Deus? E depois eu tive com ela lá no programa do João Tomás. E aí ela sentou lá e ficou lá com a mulherada e a gente tocando. Aí convidou a gente para ir na casa deles lá quando tivesse roda de choro, mas aí não fomos porque eles moravam no Rio, a gente aqui em São Paulo e tal, não teve. E isso daí foi uma coisa que me incentivou bastante também. Mas o que mais me incentivou mesmo, o mais importante foi essa onda do Altamiro, porque aí foi a primeira vez que eu toquei com um regional. Eu nunca tinha visto um cavaquinho, eu nunca tinha tocado com um cavaquinho e nem com um pandeiro. Só tocava com o violão do meu pai, assim, de vez em quando, com o violão do meu pai, e de vez em quando uns negrão batendo caixa e bumbo lá, alguma coisa assim. É isso aí. Pergunta mais. Oba! Bom, eu vou fazer a minha última pergunta. Ah, Tá vai. fora da roda, né? É, puxa vida. Não, o Stanley vai tocar ainda. É. Stanley, quantas composições você tem? Pouquíssimas. Pelo tempo que eu tenho de noite, de choro, eu tenho poucas composições. Eu tenho umas 10 por aí. Porque eu sempre fui apaixonado, mas assim, é uma coisa que eu não consigo explicar até, por tudo que Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Altamiro Carrilho, Cachimbinho, por tudo que eles fizeram. E, na verdade, eu quando tentava compor alguma coisa eu não conseguia. E até hoje, é uma dificuldade tremenda. Eu não consigo, eu penso naquilo que... Nossa, eu penso no choro Luiz Americano, no Lido e tal... E eu falo, meu Deus, eu estou fazendo uma frase aqui que o Luiz Americano já fez isso aqui, acho que em 1930. E eu estou fazendo de novo a mesma coisa. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Aí já chega uma hora, eu perco a paciência. E eu fiz algumas coisas meio de louco aí, uma coisa meio de doido, assim, um choro que se chama choro gringo. O Edmilson, que escreveu a harmonia, fala pra mim, quando passou o efeito da droga, né? Aí você fez a terceira parte. Porque a terceira parte é mais, assim, segue na linha. Ele fala assim, quando passou o efeito da droga, eu nunca usei droga, né? Ele falou, quando passou o efeito aí, você fez a terceira parte, né? O Edmilson falou pra mim. Né? Mas, na verdade, eu nunca tive muito interesse em compor, não. O disco chama Niquinha, que é um choro que eu fiz para minha sobrinha, isso há muito tempo. Eu fiz o choro e depois fui, como é que se diz, lapidando, fui melhorando, tá, fui mudando. E tem outros lá também, inclusive esse meu chapa, que é o primeiro lá do disco e tal. E tem um choro que eu fiz que até algum tempo, assim, tipo assim, até algum tempo que eu digo, até uns meses atrás, eu não chamava de choro, eu chamava de uma música
que eu não quis denominar choro ainda. Mas hoje, pelo fato de eu ver que o choro tem várias mudanças de batida, de levada. Por exemplo, esse choro que eu acabei de falar aí, o Pé de Moleque, tá? Ele tem várias levadas no cavaquinho diferentes. Você toca cavaquinho, você sabe que ele tem vários diferentes e tal, né? E, por exemplo, aquela levada do choro canção, choro lento, que é do Vibrações, por exemplo, na gravação original do Jacó, no LP Vibrações, é uma coisa diferenciada de outros choros, que são do mesmo andamento, que tem a mesma, né, tal. E eu fiz um choro que eu vou chamar de choro. A primeira parte é batida de polca, a segunda é machixe e a terceira é choro sambado, que chama Papagaio na Varanda. É muito legal essa música. Eu acho maravilhosa que eu fiz. Tá? Papagaio na Varanda. É ótimo. Tá? Eu compus a primeira parte já há algum tempo e depois iniciei a segunda parte, primeiro motivo, e estou tentando fazer uma ligação para entrar no segundo motivo e tal. E o meu papagaio querido, como daqui ali na porta. Isso tipo umas 3, 4 horas da tarde. E eu aqui, clarinete, e pensando o que eu faço. O papagaio lá. O papagaio mesmo. E pai, e aquele papagaio gritando, ele dava uns assobios terrível, e eu com o clarinete, aí eu começava a tocar o clarinete, o papagaio começava a rir pra caramba e tal. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Esse papagaio aí vai me dar uma inspiração. Chegou naquela parte que eu tava enrolado ali, eu peguei, bati uma diminuta, fui lá em cima, dei uma puta de uma risada, voltando. Aí ficou. Aí o papagaio que me ajudou, na verdade. Porque eu tava. Ele que me deu. O papagaio acabou virando meu parceiro. Certo? Aí eu prestigiei o meu papagaio, botei o nome de Papagaio na Varanda. Esse choro é muito legal. Né? O Hildo, tá aí o Hildo. Aí, o Hildo ouviu esse choro, nós tocamos com o Papo de Anjo lá no teatro lá da Moca, Arthur Azevedo, né? O Hildo chegou para mim e falou assim, isso daí é um choro didático. É machixe, polca e choro sambado, é didático, esse choro é didático. Gostei da menção dele. Olha, pelo que eu me lembro, todo mundo era profissional. Ah não, o Zé Barbeiro, ele era barbeiro. O João Macacão era encanador. João Macacão era encanador, mas ele mais tocava do que encanava. E o Milton
Não, ele tentou ficar lá um tempo, mas não aguentou e saiu fora. Não dá para se dizer que ele foi. Olha, eu vejo da seguinte forma: gente interessada por tocar choro atualmente é infinitamente mais. Muito mais gente jovem, né? Crianças. Para mim, aquele moleque que tem 12 anos, para mim é uma criança. E isso não agora na década de 20. Vamos dizer que desde de 2000 para cá que isso vem sendo muito, né, enfatizado. Esse interesse pelo choro por parte dos jovens. Você acha que melhorou? Em termos de procura, de divulgação, de tudo e tal, né? Melhorou muito, eu acho. Mas Oi? só melhorou. Como Se for assim? do jeito como se esse lado tivesse melhorado, mas o outro lado não. O que acontece, não vou dizer que não melhorou. Na verdade, não pode melhorar uma coisa ou piorar uma coisa que não existe. O que acontece é o seguinte: na época que a gente aprendia a tocar choro, falando de solista, eu e o Miltinho, vamos dizer, para você arrumar uma partitura de choro era uma coisa terrível, era muito difícil. Então, a gente tinha que aprender a tocar através do disco e ficava ouvindo todos essas referências. A gente ouvia muito essas referências do choro. Jacó, Luiz Americano, Abel Ferreira, Tamiro Carrilho, Orlando Silveira, Pixinguinha, Benedito Lacerda. Toda essa gente a gente ouvia muito para aprender a tocar. Porque a gente tinha que ouvir porque não tinha outro jeito. Não tinha partitura como tem hoje. Então, eu acho que hoje, por essa facilidade assim e tal, né? Eu acho que o pessoal não tá tendo muita... Aliás, a influência, isso que eu quero dizer, a influência desses grandes mestres não está sendo tão grande quanto foi para conosco. Olha, roda de choro, como tem, por exemplo, no Bacalhau, eu acho que não tinha em lugar nenhum, não. Aí tinha na Contemporânea. Ah, tinha, sim. Tinha no... Não, mas isso já na década de 90 pra cá, né? Certo? Mas tinha lá no Zé Garapa, que eu nunca fui, que eu ouvi dizer depois, e tinha na Bombinha também, né? É, na Bombinha, que era lá na Vila Jaguara, né? Que eu também nunca fui na Bombinha. É, eu tocava, quer ver? Eu passei a década de 80 tocando aqui, em Pinheiro, né? A gente não falava Vila Madalena. Vila Madalena não existia nada disso que você vê hoje. Aqui não tinha nada disso, né? Não tinha barzinho, não tinha coisa nenhuma. Eu tocava no Vou Vivendo, ali na Rua Pedroso de Moraes, segunda, terça e quarta. Às vezes quinta eu tocava no Clube do Choro, que era na Rua João Moura, também que a gente fala que era Pinheiros. E sexta, sábado e domingo tocava no Café Society. Tocava todo dia. É. Ah, na Roda do Bom Motivo, eu tocava, mas eu tocava no Vou Vivendo também. Eu fazia uma dobradinha lá. Aí no Vou Vivendo, tinha duas entradas, né? Era das 10 à meia-noite só. E uma entrada, acho que a primeira entrada, quem fazia era o Carlos Poiares, da flauta. Ele tocava a entrada inteira. Então eu e a Jane não fazia nada, a gente não fazia nada. Aí eu combinei com o Roberto e combinei lá com o Elton, lá do Vou Vivendo. Por exemplo, das 11 à meia-noite, eu tocava lá no Vou Vivendo, ou seja, eu saía 10 para as 11 lá do Bom Motivo. Aí 11 horas a gente começava lá no Vou Vivendo, eu saía de lá 11 horas, quando era 11h05 eu estava no Bom Motivo, meia-noite e 5 eu estava lá no Bom Motivo. E lá acho que ia até as 2, né? Então quer dizer, eu tocava nos dois lugares. E teve uma época também, que eu e o Zé Barbeiro, a gente tocava das 10 às 3 da manhã. Eu no Clube do Choro, aqui na Rua João Moura, e o Zé tocava no Vou Vivendo, das 10 às 3, sábado, sexta e sábado.
E aí aconteceu um acerto lá, que inclusive foi eu que arrumei isso daí, né? Pra gente tocar das 3h30, pra gente tocar das 3h30 às 5h30 no Bom Motivo. E aí a gente ia tocar das 3h30 às 5h30 no Bom Motivo, eu e o Zé. Aí a Taturana, aí era uma festa, né? Eita, época boa, danada, meus 24 anos. Eita. E depois ia todo mundo pra padaria, era uma festa. Chegava em panelinha baiana, era uma festa. Eu chegava em casa às 10 horas da manhã, 9h30 da manhã, meu pai tava saindo pra missa, eu tava chegando. Aí era um rolo do cacete, ele queria que eu levasse ele na missa, eu não ia levar, e ele, puta que... Nossa, era uma bagunça que você não tem ideia. Não, eu tocava todo dia também, na 90. Eu tocava e ia pra guarda, eu não parei de tocar, né? Eu arrumei um relógio biológico de dormir, terrível, que até hoje, ainda assim, eu entrava às 7 horas da manhã na banda, 7 horas da manhã, tinha que entrar às 7 horas da manhã, começava a tocar às 8, mas tinha que estar lá às 7. E saía meio-dia. Então eu me organizei da seguinte forma: eu vou dormir a prestação. Eu durmo das 2 da tarde às 6, das 14 às 18 e das 2 às 6 da manhã, certo? E não parei de tocar à noite. Tocava no Vou Vivendo e aí eu parei de tocar no Café Society. A gente parou um tempo lá e tal, né? Isso aí já em 92, 93, aí eu parei de tocar no Café Society, no Bexiga. Eu tocava só no Vou Vivendo e no Clube do Choro. Só de canja, só dando canja só. Nessa época, principalmente na década de 80, a gente não atendia a demanda, não. Era uma coisa terrível, viu? Tinha muito lugar para tocar. Mas os cachês eram menores, né? Mas, o cachê era menor, era. Mas a gente tocava todo dia. Eu não consigo fazer uma relação com o cachê de hoje, porque na verdade é bem aquilo que eu falei, né? Hoje não tem, né? A gente não tá tocando assim. E a primeira década dos anos 2000, o grande lance foi o Bar do Sidão, né? Foi, pra mim foi. Que era toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Bom motivo. O Bar do Sidão foi muito legal. O Zé me chamou pra tocar lá, porque o Sidão queria que ele fosse cantar e se acompanhar no violão. O Sidão viu ele lá, tava precisando, sei lá, acho que era o Valtinho que tocava lá, será? Aí ele chamou o Zé e falou assim: você vem aqui cantar e tocar, você toca e se acompanha, canta e se acompanha. Aí ele falou comigo, o Zé falou comigo, a gente tocava lá no Jardineira, de segunda-feira, né? Na Bandeirantes. Aí eu falei, vamos lá e tal, né? Aí a gente começou a tocar no Bar do Sidão, isso em 2001, e paramos de tocar lá em 2013. Foi o lugar que eu toquei mais tempo sem parar, toda sexta-feira no Bar do Sidão. Faltei pra caramba também, lógico, né? Mas, né? A Roberta uma vez falou assim: escuta, você não quer ir tocar num lugar comigo, mas é pra ganhar menos que no Sidão. Eu falei, eu vou. Você lembra disso? Claro que não. Aí nós fomos tocar lá no Magnólia. Ai, mas eu gostava muito, eu gosto muito. Gostava não, eu gosto. Quero que volte tudo. Pra mim seria um presente de Deus se voltasse tudo isso. Felicidade completa. Nossa. Olha, que eu mais gosto, que eu mais me emociono com as músicas e tal, são as músicas do Pixinguinha. E do Jacó do Bandolim também. Eu acho que todo solista de choro, independente do instrumento, tem que ouvir
Jacó do Bandolim interpretar qualquer tipo de choro, seja ele um choro canção, um choro lento, um choro balançado, um choro rápido. Tem que ouvir a interpretação do Jacó do Bandolim e tentar fazer alguma coisa semelhante. Não fazer exatamente igual, porque aí fica cópia, fica até meio chato, né? Mas eu acho que todo solista tem que ouvir Jacó do Bandolim. Teve um dia em casa, vou contar uma passagem, eu estava sozinho, morava sozinho na Moca, num apartamento, e eu botei no LP para tocar, aí eu fico arrepiado, cara, só de pensar nisso. Eu lembro que foi na época da Copa do Mundo de 94. Eu botei para tocar o Choro Pé de Moleque. Só estava eu em casa e eu fiquei prestando atenção na interpretação do Jacó, na levada dos violões, em tudo, aquela coisa toda. Chegou uma hora eu comecei a gritar. Porra, que coisa do caralho, puta que pariu e tal. As vizinhas que acharam que tinha estourado um bujão de gás, tinha dado algum problema lá, e eu gritando na cozinha lá e tal, sozinho e tal, e eu tava ouvindo o Choro Pé de Moleque. E você vê, não é nem de clarinete, é do Jacó, né? Mas e outra coisa também, que eu vou falar para vocês, que eu já falei algumas vezes há muito tempo. Eu acho que foi até no Bom Motivo, o Roberto que veio com essa conversa uma vez comigo. Isso na década de 80 também. Por que o clarinete? Papo que já tinha, né? A chopeira já tinha esvaziado lá, né? Por que o clarinete? Mas como assim o clarinete, pá, e tal? E eu pensando, a gente conversando, bêbado, conversando sério, é uma coisa fantástica, né? E tal. E aí, no outro dia eu cheguei pra ele e falei assim, ó, vamos continuar aquela conversa de ontem lá. Que eu tocava no Vou Vivendo, passava na frente do Bom Motivo todo dia, né? Eu vim te responder aquela pergunta de ontem, por que o clarinete? Sabe por quê? Porque eu quero participar, eu quero atuar tocando choro, tocando música popular brasileira, tocando principalmente choro. E eu escolhi o clarinete para participar da roda. Como eu poderia ter escolhido o bandolim, ou escolhido o cavaquinho, ou escolhido, sei lá, o instrumento, eu escolhi o clarinete. Então, isso, porque o clarinete, é por causa disso. Eu sou aficionado nessa coisa. A Roberta teve passagem comigo, assim, né? Lá em Sorocaba, da gente tocar uma noite inteira até amanhecer o dia. Muitas vezes, não foi uma vez só. Tocar tipo o quê? 8, 15 horas, né? Tocar E não tocar porque eu quero bater o recorde, porque eu quero isso, porque eu quero mostrar que eu toco. Nada, tocar porque tá com tesão, que tá gostando pra cacete, quer tocar mais. E lembra daquele, ela fala, lembra aquele outro, faz isso aqui e tal, vou tocar e tal. E a gente ficava, né? Né? Então é isso, sabe? Vamos tocar, né? Vamos tocar sim, puxa vida. Eu gostei muito de ter aqui, de ter tido esse momento de eu relembrar as minhas coisas tão alegres e tão felizes que tive na minha vida. E vocês que me fizeram esse momento, me proporcionaram esse momento, eu fico muito feliz e muito grato a Roberta, a você, Henrique, ao Vitor e a todos vocês que estão aqui me ouvindo até agora. Quer dizer que né, minhas histórias aqui parece que deram um caldo. Ah, que bom, puxa vida, fico muito feliz mesmo.
Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios de Stanley Carvalho, Conjunto Nosso Choro, Robertinho do Acordeon, Carlos Galhardo, Orquestra do Cassino Copacabana, Abel Ferreira, Carmen Miranda, Mocidade Independente de Padre Miguel, Conjunto Papo de Anjo, Hino Oficial da Cidade de São Paulo, Altamiro Carrilho e Milton Mori. Entrevista: Henrique Menezes, Roberta Valente e Vitor Casagrande. Locução: Henrique Menezes e Vitor Casagrande. A Rádio A Granel é Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.